Muito boa noite, amados amigos e irmãos presentes. É para mim um privilégio grande estar com vocês nesta noite, aqui para compartilhar os momentos de companheirismo ao redor do programa divino correspondente a este tempo final, para assim conhecer as coisas que nós devemos conhecer neste tempo da parte de Deus e seu programa. Para esta ocasião, quero ler no livro de Apocalipse, capítulo 4, versículo 1, onde disse: Depois destas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: Sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. Nosso tema é o que necessitamos conhecer hoje. Podem tomar assento, tenham a bondade. Estamos vivendo no tempo em que necessitamos conhecer hoje todas estas coisas que devem acontecer neste tempo final, depois das que já aconteceram nas eras passadas durante estes 2000 anos que transcorreram de Cristo até aqui. E agora aqui, esta voz como de trombeta, esta voz celestial é a voz de Cristo. Pois em Apocalipse capítulo 1, versículo 10 ao 11, encontramos esta mesma voz falando a João e diz assim: Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta que dizia: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. Quem é o Alfa e o Ômega? Quem é o primeiro e o último? Pois nosso amado Senhor Jesus Cristo. É a voz de Jesus Cristo no dia do Senhor, que é o último dia, ou seja, é o 7º milênio, porque um dia diante do Senhor, para os seres humanos, é um milênio. São 1000 anos. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8, e o Salmo 90, versículo 4. Esse Salmo de Moisés fala disto mesmo, que um dia diante do Senhor é como 1000 anos. E agora? O último dia diante de Deus é o 7º milênio para os seres humanos. E esse é o dia do Senhor, assim como o 7º dia da semana para o povo hebreu é o dia do Senhor, o dia de descanso, o dia de repouso para dedicá-lo a Deus. Agora o 7º milênio está tipificado no 7º dia da semana. Por isso o 7º milênio é o milênio de repouso para a terra e para os que viverão na terra, porque repousarão destes afãs terrenos que se tem nesta terra. O reino milenial será diferente à forma de vida que se tem atualmente. Será um reino de paz, de amor, de harmonia, de felicidade e de repouso para a alma das pessoas. E não estará se vivendo na forma apressada que se vive atualmente, com os afãs das coisas terrenais não se viverá. O principal será, para os que viverão no reino milenial, as coisas de Deus. Atualmente, no reino dos gentios, as coisas materiais ocupam o primeiro lugar. Mas no reino de Jesus Cristo, as coisas de Deus ocuparão o primeiro lugar. As coisas espirituais são primeiro e depois as materiais. E agora,
Durante o reino milenial, a terra será cheia do conhecimento da glória de Jeová, como as águas cobrem o mar. Diz Abacuque capítulo 2, versículo 14, e Isaías capítulo 11, versículo 9. A terra será cheia do conhecimento da glória de Jeová, por meio da pregação do Evangelho do Reino, e por meio da pregação do Evangelho do Reino, que gira ao redor da segunda vinda de Cristo, como leão da tribo de Judá, como Rei dos reis e Senhor dos senhores, em sua obra de reclamação, será dado a conhecer ao povo, a todos que viverão no reino milenial, será dado a conhecer a manifestação da glória de Deus, da glória de Jeová, na segunda vinda de Cristo. Assim como durante esses 2000 anos que transcorreram, de Cristo até aqui, esteve se dando a conhecer a glória de Deus manifestada em carne humana em Jesus, na primeira vinda de Cristo, e a obra de redenção na cruz do Calvário. E agora, a terra será cheia do conhecimento da glória de Jeová, como as águas cobrem o mar. E diz a Escritura em Zacarias, e todos me conhecerão, e também em outros lugares da Escritura. E diz, e naquele dia Jeová será um, e um seu nome. E diz também, e Jeová será rei sobre toda a terra. Sobre o provérbio e sobre todo o planeta Terra. E agora vejam vocês como o conhecimento de Deus e seu programa será dado a conhecer aos seres que viverão neste glorioso reino milenial, porque o primeiro é Deus e seu programa. Assim é no reino de Deus. No reino dos gentios não é assim, mas no de Deus sim, é assim. E agora, esta voz como de trombeta que falou a João no último dia, ou seja, no dia do Senhor, é a voz do Alfa e do Ômega. E quem é o Alfa e o Ômega? Nosso amado Senhor Jesus Cristo. Não é uma trombeta soando, literalmente falando, mas a voz de Cristo falando à sua igreja no dia do Senhor, ou seja, no último dia, no sétimo milênio. E assim como falou a João o apóstolo, falará à sua igreja e lhe dará a conhecer todas essas coisas que devem acontecer em breve neste tempo final. E estas são as coisas que nós devemos conhecer hoje, no tempo no qual nós estamos vivendo. Porque se não fosse necessário conhecer estas coisas, então para que Deus, Jesus Cristo, ia revelar a sua igreja? É necessário conhecer estas coisas que em breve devem acontecer, porque entre todas as coisas que acontecerão, uma será a principal, a maior de todas, e é a segunda vinda de Cristo. E todo ser humano sabe que precisa conhecer o mistério da segunda vinda de Cristo no tempo final. Porque da segunda vinda de Cristo dependerá a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação de nós, os que vivemos. E da segunda vinda de Cristo depende que nós escutemos a grande voz de trombeta, essa trombeta final, que é a voz de Cristo falando à sua igreja no último dia, ou seja, no sétimo milênio. E como vamos escutar sua voz se não conhecemos o mistério da sua vinda? Para saber que é Ele quem estará nos falando no último dia com esta grande voz de trombeta e nos revelando todos esses mistérios? E agora, por meio de quem estará nos falando todas essas coisas que em breve devem acontecer, já que certamente o Senhor não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Amós capítulo 3, versículo 7. Porque Deus coloca a sua palavra revelada na boca e no coração dos seus profetas, para que esses profetas falem ao povo de Deus essa palavra revelada e a falam ungidos pelo Espírito ou com o Espírito Santo. E nessa forma o Espírito Santo, por meio dos seus profetas, fala ao povo. Vejam como
nos disse Deus por meio do profeta Zacarias, no capítulo 7, onde encontramos a forma em que Deus falou ao povo hebreu. Disse capítulo 7 de Zacarias, disse que Deus falou por meio dos profetas, mas eles não quiseram escutar, ou seja, o povo hebreu não quis escutar. Eles, porém, não quiseram escutar e me deram o ombro rebelde e ensurdeceram seus ouvidos para que não ouvisse. Sim, fizeram seu coração duro como diamante, para que não ouvissem a lei nem as palavras que Jeová dos exércitos enviara pelo seu Espírito mediante os profetas precedentes. Por meio dos profetas era que Deus enviava sua palavra. O Espírito Santo, por meio dos profetas, falava ao povo hebreu. Mas o povo hebreu não quis escutar. Agora vejam como Deus, por meio de sua manifestação em Espírito Santo, em seus profetas, fala ao povo. Traz sua palavra por meio dos seus profetas, porque toda revelação divina vem por meio de um profeta. Um profeta enviado por Deus para o tempo em que Deus vai dar esta revelação ao povo. E agora, vejamos como também nos disse em Deuteronômio capítulo 29, versículo 29. As coisas encobertas são para Jeová nosso Deus, porém as reveladas são para nós e para nossos filhos para sempre, para cumprirmos todas as palavras desta lei. E agora, como veio a palavra de Deus revelada para o povo por meio dos profetas? As coisas reveladas são para o povo e são reveladas por meio dos profetas de Deus. E agora, em Deuteronômio capítulo 18, versículo 15 em diante, disse: profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu, te levantará Jeová teu Deus, a ele ouvireis. A quem disse Deus que o povo escute? Ao profeta que ele levanta, que ele envia para o povo. Disse: conforme tudo o que pedistes a Jeová teu Deus em Horebe, ou seja, no monte Sinai, no dia da congregação, dizendo: não ouvirei mais a voz de Jeová meu Deus, nem mais verei esse grande fogo, para que não morra. Então Jeová me disse: bem falaram naquilo que disseram. Eis que ele suscitarei um profeta do meio de teus irmãos como tu, e porei as minhas palavras na sua boca. Onde podemos encontrar a palavra de Deus para o tempo em que nos corresponde viver? Para o tempo em que nos corresponde viver, a encontraremos na boca de um profeta. E temos que saber quem é esse profeta que está anunciado na Escritura. Temos que conhecer essas Escrituras que falam desse homem, através do qual Cristo estará falando à sua igreja. Ele estará mostrando todas estas coisas que devem acontecer e que nós devemos conhecer neste tempo final. Agora vimos que a palavra de Deus está onde? Na boca do profeta que ele envia. E ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. O que falará esse profeta enviado por Deus? Tudo o que Deus lhe mandar falar, o qual ele coloca no coração e na boca desse profeta. E qualquer pessoa pode dizer que não está interessado em escutar a um profeta, ou que não está interessado em escutar a voz de Deus. Mas isso não o deixa livre de responsabilidade diante de Deus. A pessoa tem o livre-arbítrio, toda pessoa tem livre-arbítrio para crer ou duvidar, para ser crente ou incrédulo à palavra de Deus, ao que Deus fala, a Deus e sua palavra.
Mas toda pessoa é responsável diante de Deus, e cada pessoa dará conta de si mesmo a Deus. E agora, para as pessoas que não queiram escutar, e para as pessoas que não quiseram escutar em tempos passados, quando Deus enviou esses profetas, vejam o que será deles. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras que ele falar em meu nome, eu o requererei dele. E isso sim, que é algo terrível para toda pessoa que não quis escutar a voz de Deus por meio do profeta que ele enviou no tempo correspondente, na era ou dispensação em que Deus o enviou. Ou seja, que as pessoas contemporâneas com este profeta são responsáveis diante de Deus, de ouvir a voz de Deus através deste homem. Um profeta é um homem com as duas consciências juntas, e por isso escuta de Deus e transmite esta mensagem ao povo. E agora, vejamos em Hebreus capítulo 1, onde São Paulo nos fala a respeito dos profetas que Deus enviou. E diz, capítulo 1, versículo 1 em diante diz: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o universo. Falou Deus por meio dos profetas ao povo hebreu, porque colocou sua palavra na boca dos seus profetas. E eles falaram essa palavra. E em seguida diz que falou por meio do seu Filho. Diz, nesses últimos dias nos falou por meio do seu Filho. E também é um profeta. Jesus, o profeta de Nazaré. E o que são os últimos dias? Já que Paulo disse que Deus falou por meio do seu Filho, por meio de Jesus, nos últimos dias, e já transcorreram 12.000 anos de Cristo até aqui. Os últimos dias diante de Deus para os seres humanos são os últimos milênios, que são o 5º milênio, 6º milênio e 7º milênio. Quando Jesus tinha de 4 a 7 anos de idade, começou o 5º milênio e, consequentemente, começaram os últimos dias diante de Deus, que são os últimos milênios para os seres humanos. E os últimos milênios são o 5º milênio, 6º milênio e 7º milênio. E o último milênio, que é o 7º milênio, diante de Deus é o último dia. É no 7º milênio. E o último dia diante de Deus em que Cristo ressuscitará aos mortos fisicamente que foram crentes nele e obtiveram o novo nascimento. E a nós, os que vivemos, nos transformará. Tudo isto é para o último dia diante de Deus, que é o 7º milênio. É esse último dia, o 7º milênio, onde a voz de Cristo estará se escutando no meio da sua igreja como uma grande voz de trombeta. Isso nos fala de voz de arcanjo. Quando Deus falou por meio dos mensageiros de cada era, falou por meio de um anjo mensageiro. Isso foi voz de anjo. Foi Deus falando por meio de um mensageiro a mensagem correspondente a essa era. E em seguida, quando fala no último dia e nos dá a conhecer todas estas coisas que em breve devem acontecer, isso é voz de arcanjo, é a voz de Deus por meio de um profeta dispensacional falando à sua igreja. Vimos que a grande voz de trombeta é a voz do Alfa e do Ômega, do primeiro e o último, e o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, é nosso amado Senhor Jesus Cristo. É a voz de Jesus Cristo falando à sua igreja. Todas estas coisas que em breve devem acontecer, que são as coisas que nós necessitamos conhecer hoje. E agora, por meio de quem estará falando estas coisas? E que coisa estará falando? Diz que são as coisas que devem acontecer em breve.
E entre as coisas que devem acontecer no tempo final, nesse tempo final, a maior de todas é qual? A segunda vinda de Cristo, da qual os apóstolos estiveram perguntando a Jesus quando Jesus esteve no Monte das Oliveiras. Disse o capítulo 24 de São Mateus, versículo 3. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Quando serão estas coisas? Ou seja, a destruição de Jerusalém e o templo de Jerusalém. Ele lhes ensinou que quando visse Jerusalém cercada de exército, esse era o templo. E quando os discípulos de Jesus Cristo viram Jerusalém cercada de exércitos no ano 70, e ainda desde 2 anos antes, quando viram a Tito, o general romano Tito, cercando Jerusalém com exércitos, e dando oportunidade a todos os que quisessem sair de Jerusalém para que saísse e assim se rendesse Jerusalém. Os discípulos que estavam dentro de Jerusalém saíram de Jerusalém, pois Jesus disse: quando virem Jerusalém cercada de exércitos, quem está dentro, saia dela, da cidade, saia dela, porque chegou o tempo para a sua destruição, e os que estão fora não regressem a ela. Porque chegou o tempo para a sua destruição. Esse era o sinal para eles. E os discípulos de Jesus Cristo que estavam dentro saíram de Jerusalém porque o general romano Tito lhes deu tempo, lhes deu liberdade para que saíssem, sem o exército romano matá-los. E se foram de Jerusalém. E agora, o sumo sacerdote e demais sacerdotes e os levitas podiam dizer: esta é a cidade que Deus nos deu, e aqui temos o templo. Portanto, vamos orar no templo para que Deus nos livre deste exército romano. Não sabiam que tinha chegado a destruição de Jerusalém. Jesus Cristo profetizou da destruição de Jerusalém e do templo e disse que seria porquanto não conheceram o tempo da sua visitação. Por essa causa lhes viriam todos esses problemas, a destruição do templo e a destruição de Jerusalém, porquanto não conheceram o tempo da sua visitação, a visitação de Deus em carne humana na pessoa de Jesus. E agora, o sinal da sua vinda. Qual seria o sinal da sua vinda e o sinal do fim do século? Quanto ao sinal da sua vinda, ele em São Mateus capítulo 24, versículo 30 ao 31 nos diz: então aparecerá o sinal do Filho do Homem no céu, e então lamentarão todas as tribos da terra, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Ou seja, que um sinal no céu seria visto. E esse sinal que seria visto como? No céu, o Filho do Homem vindo nas nuvens. Ou seja, que as pessoas veriam as nuvens. Mas esse é o sinal do Filho do Homem no céu. Aí estaria o Filho do Homem, mesmo que as pessoas somente veriam a nuvem ou as nuvens. Em outro dos evangelhos dizem uma nuvem. Aqui em São Mateus diz nas nuvens. E em Apocalipse capítulo 10, onde nos mostra a vinda de Cristo como anjo forte que desce do céu, disse: e vi outro anjo forte que descia do céu vestido de uma nuvem. Assinala que é uma nuvem, mas não há nenhuma contradição no que São Mateus diz que será nas nuvens e no que diz aqui Apocalipse que será em uma nuvem. Também em São Marcos ou São Lucas nos fala de uma nuvem. Vamos ver em qual deles é.
Em São Marcos nos diz que será nas nuvens, mas em São Lucas é onde nos disse que será em uma nuvem. Vamos ver. São Lucas capítulo 21. Capítulo 21, versículo 27 disse: E então verão vir o Filho do Homem que virá numa nuvem com poder e grande glória. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima, ou seja, vossa transformação, isto é, a redenção do corpo. Quando vejamos estes sinais, temos que levantar nossas cabeças ao céu para estar com nossa mente, nosso coração e nosso olhar posto em Deus. Esse é o programa. E esperar nossa transformação. Mas para esperar nossa transformação, temos que estar escutando a voz de Cristo, essa grande voz de trombeta, nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer e que nós necessitamos conhecer, para assim ter a fé, a revelação, para sermos transformados, elevados com Cristo, à ceia das bodas do Cordeiro. E agora, a quem Cristo enviará? E através de quem Cristo estará em Espírito Santo manifestado, dando-nos a conhecer todas estas coisas, através de quem Cristo estará falando com esta grande voz de trombeta do Evangelho do Reino, e dando-nos a conhecer todas estas coisas que em breve devem acontecer, que nós necessitamos conhecer. Vejamos Apocalipse capítulo 22, versículo 6 em diante, onde disse: E disse-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo, a quem enviou ao seu anjo, para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer, a quem enviou ao seu anjo mensageiro. Para quê? Para mostrar aos seus servos as coisas que devem acontecer em breve, as coisas que nós necessitamos conhecer nesse tempo final. E Apocalipse capítulo 22, versículo 16 nos disse, o mesmo Jesus falando disse: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. A quem disse Jesus Cristo que enviou a seu anjo mensageiro? Para quê? Para dar testemunho destas coisas. De que coisas? Destas coisas que em breve devem acontecer, para dar testemunho destas coisas nas igrejas. Jesus Cristo envia o seu anjo mensageiro à sua igreja, o mesmo anjo que tinha enviado a João, o apóstolo, para dar a revelação de Apocalipse, agora o envia à sua igreja para dar-lhe a conhecer o significado destas profecias apocalípticas que estão em símbolos e que falam das coisas que em breve devem acontecer nesse tempo final. Os mistérios contidos nestes símbolos proféticos correspondentes ao último dia, no último dia são abertos pelo Espírito Santo e são revelados ao anjo do Senhor Jesus Cristo e dados ao anjo do Senhor Jesus Cristo, de Jesus Cristo, para que o revele à igreja do Senhor Jesus Cristo. E esse anjo mensageiro é um profeta dispensacional, o profeta da dispensação do reino, vindo enviado por Cristo à sua igreja nesse tempo final, para dar testemunho de todas essas coisas que devem acontecer em breve. E assim nós obtermos o conhecimento de o que necessitamos conhecer hoje em nosso tempo. Agora chegamos ao tempo em que necessitamos conhecer todas essas coisas que em breve devem acontecer nesse tempo final, das quais o profeta Daniel, no capítulo 12 do livro de Daniel, quis conhecer. E foi dito que não podia conhecer estas coisas naquele tempo. Vejam como foi dito isto. Capítulo 12 de Daniel disse:
capítulo 12, versículo 4 em diante de Daniel diz: E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até o tempo do fim. Até quando seria fechado e selado este livro? E as palavras contidas nesse livro? Recordem que o livro do profeta Daniel é o Apocalipse do Antigo Testamento. Por isso, estes símbolos do livro do profeta Daniel em seguida aparecem também no livro do Apocalipse. E agora, até o tempo do fim, seria fechado e selado este livro. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. E eu, Daniel, olhei e eis que estavam outros dois, um desta banda à beira do rio e o outro da outra banda à beira do rio. Esses são Gabriel e Miguel, um a cada lado, porém sobre o rio estava outro. Este é Cristo, o Espírito Santo. E ele disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio: Vem, esse é o Espírito Santo, ou seja, Cristo, em seu corpo teofânico da sexta dimensão. Quando será o fim destas maravilhas? Eu vi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a sua mão direita e a sua mão esquerda ao céu, como o fazem também no livro do Apocalipse, no capítulo 10, que levanta sua mão direita ao céu e jura que o tempo não é mais, ou seja, não será mais. E aqui disse, e jurou por aquele que vive eternamente, que depois de um tempo, de tempos e metade de um tempo, ou seja, por um ano, e em seguida tempos são 2 anos, e meio tempo são 6 meses. Ou seja, por 3 anos e meio, que são os 3 anos e meio da grande tribulação. E quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, ou seja, do povo hebreu, todas estas coisas serão cumpridas. E já a dispersão do povo hebreu, vejam vocês, está se acabando, porque estão regressando à sua terra para a vinda do Messias. Esta é a esperança de todo hebreu que regressam à sua terra. E eu, pois, ouvi, mas não entendi. Vejam, quando acabar a dispersão do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. E eu ouvi, mas não entendi, e disse: Senhor meu, qual será o fim destas coisas? E ele disse: Vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até ao tempo do fim. E agora nós estamos vivendo no tempo do fim, onde estas palavras são abertas para serem dadas a conhecer à Igreja do Senhor Jesus Cristo, primeiramente, para que assim conheçamos o que necessitamos conhecer hoje, em nosso tempo, para ter assim a fé, para sermos transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Estamos vivendo no fim do tempo. E agora, que coisas estarão acontecendo no fim do tempo, no fim do século, no qual nós vivemos? Para o fim do século foi que Cristo disse que se realizaria a ceifa, ou seja, a colheita, onde o trigo será recolhido e armazenado em celeiros. E para isso, o Filho do Homem enviaria aos seus anjos, ou seus anjos, e o joio será atado em feixes para ser lançados no forno de fogo e ser queimado. Ou seja, os filhos do mal, que são o joio,
para serem lançados na grande tribulação, onde será o choro e ranger de dentes, onde o dia ardente como forno que virá os abrasará, disse Jeová dos exércitos, e não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Malaquias capítulo 4, versículo 1. Mas para os que temem o nome do Senhor, no mesmo capítulo 4, o versículo que segue, que é o versículo 2, diz: mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol de justiça, e em suas asas trará salvação. E o que significa isso? Para vós que temeis o meu nome, esses são os escolhidos, a igreja do Senhor Jesus Cristo, e depois os escolhidos do povo hebreu, que são 144 mil hebreus. Nascerá o sol de justiça. E o que é o nascimento do sol de justiça? Cristo disse: eu sou a luz do mundo. Ele é o sol de justiça. Por isso, no Monte da Transfiguração, quando ele ali foi transfigurado, seu rosto resplandeceu como o sol. E em Apocalipse, no capítulo 1 e também no capítulo 10, aparece o Filho do Homem, o anjo forte que desce do céu, com seu rosto como o sol, vindo no último dia. O sol é o astro-rei. E Cristo vindo no último dia, como leão da tribo de Judá, como o rei dos reis e senhor dos senhores, em sua obra de reclamação, é o rei de toda a terra. O sol é o astro-rei, e Cristo é o rei dos reis e senhor dos senhores. Por isso, a segunda vinda de Cristo está representada no sol nascendo. E aos que temem meu nome nascerá o sol de justiça, ou seja, nascerá a segunda vinda de Cristo, ou seja, se cumprirá a segunda vinda de Cristo, se realizará a segunda vinda de Cristo, como leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores, em sua obra de reclamação e em suas asas. E o que são as asas do sol? As asas do sol de justiça, ou seja, as suas asas são os ministérios das duas oliveiras, os ministérios de Moisés e de Elias. Por isso Jesus disse em São Mateus capítulo 16, versículo 27 ao 28, disse que o Filho do Homem virá com seus anjos e então pagará ou recompensará cada um conforme as suas obras. A vinda do Filho do Homem com seus anjos é a vinda do sol de justiça, resplandecendo e nas suas asas trazendo saúde, salvação para os que temem o nome do Senhor, para nos dar a fé, para sermos transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Agora vimos as coisas que nós necessitamos conhecer nesse tempo. E para isso, Jesus disse: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Assim é que os membros da Igreja de Jesus Cristo, as pessoas, não terão que quebrar a cabeça tentando de interpretar a Bíblia, mas ter seus olhos espirituais bem abertos e saber que Cristo disse: eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar-vos testemunho destas coisas nas igrejas. E esse é o profeta da dispensação do reino enviado por Cristo à sua igreja no último dia, ou seja, no 7º milênio, que já começou, se acrescentarmos ao calendário os anos de atrasos que tem. E é o profeta mensageiro, no qual a manifestação dos anjos do Filho do Homem, que são os ministérios de Moisés e Elias, os ministérios das duas oliveiras, estarão manifestados no último dia para
por meio da manifestação desses ministérios, vir com grande voz de trombeta, ou seja, com a mensagem da grande voz de trombeta do Evangelho do Reino, dando a conhecer todas essas coisas, e assim ser chamados e juntados todos os filhos de Deus, porque essa mensagem da grande voz de trombeta do Evangelho do Reino, que gira ao redor da segunda vinda de Cristo, como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, entrará diretamente a alma de todos os filhos e filhas de Deus. Entrará diretamente a alma de todas as ovelhas do bom pastor, do Senhor Jesus Cristo. E lhes abrirá o entendimento na alma e em suas mentes, e lhes abrirá as Escrituras, e então as entenderemos e diremos: isto era o que eu estava esperando. Estas promessas divinas eram as que eu estava esperando, e agora são abertas estas promessas. São abertos estes mistérios, e agora são tão simples que até as crianças podem entender e podem receber estas promessas e o cumprimento destas promessas. E agora, por meio do anjo enviado por Jesus Cristo à sua igreja, é que todos os filhos e filhas de Deus, todas as ovelhas do Senhor, escutarão a voz de Cristo, dando-nos a conhecer o que nós necessitamos conhecer hoje, neste tempo no qual nós estamos vivendo. Viram o simples que é tudo? Ninguém terá que quebrar a cabeça estudando e estudando para tentar descobrir esses mistérios, mas somente receber o enviado de Jesus Cristo. E por meio do enviado de Jesus Cristo, obteremos o conhecimento de todas estas coisas que devem acontecer em breve, de todas essas coisas que nós necessitamos conhecer nesse tempo final, para sermos chamados, juntados e preparados para sermos transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro no céu. Agora, este anjo não é o Senhor Jesus Cristo, ele somente é um instrumento de Jesus Cristo, enviado à sua igreja no último dia, e é um membro do corpo místico de Cristo, redimido pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Por isso, quando João, o apóstolo, quis adorá-lo, em Apocalipse 19, versículo 6 ao 10, e Apocalipse capítulo 22, versículo 6 ao 10, o anjo lhe disse que não o fizesse, não aceitou a adoração de João, e disse que adorasse a Deus, porque este anjo não é o Senhor Jesus Cristo. Ele é um profeta dispensacional, enviado à igreja de Jesus Cristo, com a revelação divina de todas essas coisas que nós necessitamos conhecer hoje, no tempo no qual nós estamos vivendo. As coisas que nós necessitamos conhecer hoje. Vejam a forma simples em que ele lhes dará a conhecer a sua igreja, a seus filhos, as suas ovelhas, neste tempo final, por meio do seu anjo mensageiro, no qual Cristo estará em Espírito Santo manifestado, falando à sua igreja, ungindo esse profeta mensageiro, e esse profeta recebendo a revelação de Deus, a revelação de Cristo, e dando a conhecer a todos os filhos e filhas de Deus. E assim, o que necessitamos conhecer hoje será conhecido por todos os filhos e filhas de Deus. Viram? A forma estabelecida por Deus em sua palavra para nos dar a conhecer todas essas coisas que nós necessitamos conhecer, e não há outra forma. É a forma estabelecida por Cristo, e nenhuma pessoa tem uma forma melhor que a que Cristo tem para nos dar a conhecer o que nós necessitamos conhecer hoje. Não há outra forma. Ele disse: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas.
O enviado de Cristo é o mensageiro que vem nos dando a conhecer todas essas coisas que em breve devem acontecer. E essa é a forma de conhecer a ciência certa. Estas coisas que nós devemos conhecer não serão opiniões humanas, mas será a revelação de Jesus Cristo para a sua igreja neste tempo final. E toda revelação tem que vir por meio de quem? Por meio de quem? De um profeta. Por isso envia um profeta dispensacional, seu anjo mensageiro. O que necessitamos conhecer hoje. E viram o simples que será conhecer estas coisas? Recebendo ao que Jesus Cristo envia para dar a conhecer estas coisas. E assim todos somos ensinados por Jesus Cristo através do Espírito de Cristo em seu anjo mensageiro, dando-nos testemunho de todas essas coisas que devem acontecer em breve neste tempo final. Foi para mim um grande privilégio estar com vocês, dando-lhe testemunho de o que necessitamos conhecer hoje. E vimos a forma simples em que obteríamos esse conhecimento. Que as bênçãos de Jesus Cristo, o anjo do pacto, sejam sobre todos vocês e sobre mim também, e em breve se complete o número dos escolhidos de Deus, e em breve Cristo, por meio do seu anjo, nos revele todas as coisas que necessitamos conhecer, e em breve nós sejamos transformados e todos sejamos levados à casa do nosso Pai Celestial com Cristo, a ceia das bodas do Cordeiro. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Falemos de Cristo, dando a conhecer as coisas que Cristo disse que nos daria a conhecer nesse tempo final, porque essas são as coisas que nós necessitamos conhecer neste tempo final. As coisas que Ele disse que devem acontecer nesse tempo. E assim, não ser somente um crente de Deus, somente pela história, mas também pelo que Ele está fazendo em nosso tempo. E ter assim um Deus não somente do passado nem do futuro, mas do presente. Um Deus que cumpre o que Ele prometeu para esse tempo final. Que Deus os abençoe e os guarde, e muito obrigado por vossa amável atenção.